Amados, nós vamos lendo a Bíblia, né? E vamos conhecendo a história dos homens e mulheres de Deus, que eram comuns, homens como eu, você, com as limitações, né? Com as nossas histórias de vida. Mas a gente vai vendo Deus tomando esses homens incapazes e os capacitando, chamando-os, às vezes de forma surpreendente, colocando-os ali, amados, às vezes, né, debaixo de missões difíceis, terríveis, e homens que, numa visão humana de si próprio, né, uma visão interior, negaram a Jesus num primeiro momento, visto que não acreditavam que poderiam realizar uma obra semelhante àquela que Deus estava dizendo: olha, eu te convoco, eu te chamo, eu te unjo, né, para ir, né, e dar um certo fruto, fazer uma obra específica. E muitos desses homens, quase a maioria, disse: Senhor, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho condições. E aí a gente vai vendo Deus capacitando. Tem até aquela frase muito comum no meio evangélico, como que é? Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados, uma coisa assim, né? A gente lê muito essa frase aí, porque é muito verdadeira. Então, amados, Josué, dentre essa galeria de homens e mulheres de Deus, dos heróis da fé, para mim é um dos mais vibrantes, dos caras mais admiráveis. Eu gosto muito de Josué. E a palavra de Deus aqui, então, no livro especificamente de Josué, amados, tem uma grande divisão, né, desse livro. E eu poderia dizer para vocês que a primeira parte, ali do capítulo 1 ao 5, fala da preparação do povo de Israel para entrar na terra prometida. Depois, uma segunda parte fala sobre a conquista. Então, eles entram e agora, né, alguns capítulos que vão do 6 ao 12, mostram, na realidade, essa tomada da terra. Por quê? Porque a terra que Deus havia separado, a terra que Deus havia prometido a Abraão, centenas de anos atrás, né, agora estava ocupada por poceiros, gente que havia crescido ali, povos ali seculares, que tinham colocado ali as suas tendas há muitos e muitos anos atrás, décadas, centenas de anos, habitavam aquele lugar, tinha sua cultura, os seus deuses, mas, amados, estavam ali indevidamente ocupando o lugar, né, do povo de Deus. Mas eu creio até que cevando a terra, preparando-a para que quando então a nação de Israel chegasse, ela então pudesse aproveitar, reaproveitar aquilo que já estava pronto. Por quê? Porque havia gados numerosos já ali, uma cultura, né, de pecuarista, né, isso, dessa forma que fala, né, muito grande. Havia também muitas plantações que esses povos ímpios, né, muitos deles nômades, outros fixos em determinadas áreas da terra, estavam ali e estavam plantando, estavam ali com as suas atividades acontecendo, de sorte que quando então chega o verdadeiro dono da terra, que era Israel, agora, amados, ele tem que entrar na terra e agora tomar posse dela, invadir, né? Uma terceira parte desse livro fala sobre a divisão da terra. Por quê? Porque Deus havia prometido a Israel Canaã, então eles chegaram, entraram, tiveram as suas guerras, né? Ali expulsaram aqueles habitantes, e agora, de posse da terra, a Bíblia gasta alguns capítulos mostrando a divisão que então Josué faz para cada uma das tribos de Israel. E depois, né, a última parte desse livro fala sobre a despedida de Josué, que depois de algumas décadas vem a falecer, já um homem de idade, acaba então, né, morrendo, acaba então se despedindo de Israel e deixa uma história, um rastro, né, de grandes feitos, de realizações, um homem de guerra, um general, um comandante, um líder nato, alguém que aprendeu o valor de andar pela palavra do Senhor. Então, o livro de Josué, de uma forma assim mais ampla, né, é dividida nessas 4 faixas, nessas 4 partes aí. Amém, amados? E o interessante é que, a partir deste livro de Josué, Deus, queridos, introduz um novo método de ensino para o povo de Israel. Por quê? Porque até Moisés, queridos, Deus ensinava o seu povo através de um método que englobava algumas formas de manifestação de Deus. Não era, amados, um método de ensino como nós conhecemos a partir de Josué. Como era um método que Deus se manifestava a Israel até Moisés. Deus se manifestava ao povo de Israel através de visões, através de sonhos, através de profecias.
Então, amados, não era uma forma, vamos dizer assim, escrita, não era uma forma, amados, que Deus ensinava e falava ao seu povo, como nos dias de hoje, em que nós temos a palavra de Deus para nos ensinar. Se você olhar comigo aqui, um pouquinho antes, a morte de Moisés, quer ver, olha, Deuteronômio, capítulo 34, vê aí, ó, verso de número 1, já o finalzinho da vida de Moisés, veja como Deus se manifestava diante do povo. Então, subiu Moisés das campinas de Moabe, ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó, ó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan. Então, mostrou-lhe a terra, ou seja, Deus, então, se manifestava com os homens, e assim, amados, de uma forma muito específica, Deus escolhia alguns homens, então Deus se manifestava com eles, aparecia-lhes através de uma visão, de um sonho, desta forma aqui. E aí então este homem normalmente ia até o povo e dizia, olha, eis que Deus apareceu a mim em sonho, eis que Deus apareceu a mim em visão, eis que Deus apareceu a mim através de um vento, através de uma manifestação espiritual e extraordinária. Lembram-se como Deus apareceu a esse Moisés no início, o chamado, ou seja, quando Moisés é chamado e ele estava no deserto, para Deus diz que Deus aparece a ele de que forma? Ele estava lá apacentando as ovelhas do seu sogro, e a Bíblia diz que ele olhou para uma planta. Quem lembra o nome da planta? Era uma sarça que era ardente, amém? E a palavra de Deus diz então que o Senhor fala com ele através de uma sarça ardente. Era uma planta assim, ó, seca desse jeito aqui, que começou a pegar fogo, e ele olhava e dizia, que extraordinário, eis que a sarça, ela está pegando fogo, mas não se consome. E então Deus começa a se comunicar a ele. Então veja, amados, Deus falava com o povo de Israel desta forma, com sonhos e visões. A partir de Josué, olha que coisa tremenda que a palavra do Senhor nos diz. Agora, ele aponta o livro da lei, o Pentateuco, o qual, queridos, foi escrito por Moisés, sobre a orientação de Deus, e estava nas mãos agora do povo. Então, olha comigo Josué, este livro agora, verso de número 7. Deus falando agora com Josué. Então, somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado e muito... Vou ler de novo. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo te ordena, dela, nem para a esquerda, bem, para que sejas bem, onde quer. Começa a apontar para Josué que iniciaria um novo tempo em Israel, e é isso que eu quero que você guarde hoje no teu coração. Deus, amados, tem um divisor de água, mais ou menos parecido com este corredor aqui. De um lado de cá estão essas cadeiras, do outro de lá estão estas cadeiras, e o que as separa é um corredor, amados, há um corredor que Deus manifesta, há um rio que Deus faz desaguar dos céus, para dividir os tempos, para fazer com que o velho passado, aquilo que um dia foi, deixe de existir, e agora, passado, aleluia, essa fronteira, atravessado agora este rio, apontemos os nossos olhos para o futuro, para aquilo que há de vir. E o que há de vir, através das mãos de Deus, é algo, amados, que nos enriquecerá, exigirá de nós, fará com que lutemos, fará com que nós tenhamos que pegar nas armas e expulsar poceiros. Mas, amados, Deus divide tempos,
Deus divide estações. Deus, quando entra numa história para fazer dessa história uma nova história, Deus faz questão de deixar as velhas coisas para trás e fazer todas as coisas novas. Então, antes de Josué, Moisés, que faz agora um término na manifestação de Deus, que era através de sonhos, de teofania, e normalmente, amados, para um indivíduo só, para que esse falasse a todo o povo. Agora, Deus aponta para as Sagradas Escrituras, para o livro da lei, e ele diz, amados, a Josué, que não somente ele aprendesse dessa lei, para que ele olhasse, observasse, aprendesse dessa lei, mas mais, que ele gerasse no meio de Israel, no coração do povo, o desejo de conhecer esta palavra. Por quê? Porque agora, amados, se antes a manifestação de Deus era isolada e específica, agora, nesse novo tempo em Israel, Deus oferece um recurso, oferece uma fonte, oferece um manancial de conhecimento de Deus que está para absolutamente todos os homens e mulheres e crianças e velhos de Israel. E a partir dali, Deus começou a gerar a partir da sua palavra, da sua lei escrita, da sua lei deixada para o povo, aleluia, um meio acessível, um meio, amados, mais prático, agora, amados, mais público. Deus agora oferece ao homem uma fonte enriquecedora de conhecimento de Deus. E, amados, saiba de uma coisa, a palavra do Senhor continua dizendo aqui, tão somente... no verso de número 7, né? Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda. Ou seja, amados, a palavra de Deus agora serviria como aquele que levaria, que conduziria, que seria o referencial para todo Israel continuar a sua jornada. Agora, num novo tempo, no tempo em que os seus pés pisam em Canaã, e agora eles vão conquistar aquela terra pela força das armas, pelo poder de Deus, que, como nós sabemos, está descrito aqui no livro de Josué. Mas vejam, até ali, Deus vinha conduzindo Israel através de teofania. Quando eles saíram lá do Egito, Deus se manifestava de dia como um rolo de fumaça, à noite como um rolo de fogo. E a Bíblia diz que quando aquele rolo de fumaça começava a andar, Israel armava suas tendas, arrumava tudo e lá ia caminhando, seguindo aquele rolo de fumaça, seguindo aquele rolo de fogo. Mas agora, amados, o referencial, o guia para que Israel pudesse entrar, conquistar aquela terra, saber exatamente para onde ele estava indo, era a própria palavra de Deus. Veja, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, ou seja, não perca o caminho. A minha palavra vos conduzirá para a vitória, aleluia, para conquistas, para a tomada da terra que há muito tempo está prometida ao meu povo. Então, amados, há um vínculo muito direto entre a conquista do crente e a observância da palavra de Deus. Não há, coloque isso no teu coração. E nós somos uma igreja que defende muito isso. E não nos cansaremos de defender. Leia a palavra de Deus. Medite nela de dia e de noite. Olha o que a palavra do Senhor diz. Não cesses, verso 8, de falar deste livro da lei. Antes, medita nele de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então, olha o resultado. Farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Deus está determinando aqui um resultado de sucesso. Então essa tão grande vitória, que todo crente brada, que toda igreja faz questão de dizer que a vitória, sim, e nós também nos irmanamos junto às igrejas que dizem que a vitória em Cristo, mas a vitória é só um resultado de alguém que está instruído na lei, que não se desvia dela, nem para a direita, nem para a esquerda, que não vai atrás de nenhum outro ensinamento que não seja a palavra de Deus. E olha a quantidade, olha a frequência que Deus ordena a Josué.
medita nela de dia e de noite. Isso significa que num ciclo de 24 horas, a palavra de Deus deve estar no meu coração. E a boca fala daquilo que o coração está. Oh, glória! Então, se o meu coração está cheio da palavra de Deus, a minha boca falará da essência de Deus. E ao falar da essência de Deus, os meus inimigos comecem a ter cuidado. Porque aqui vai um que está armado com a palavra de Deus. Sai fora, sai do meu caminho. Eu vou atropelar, porque eu estou com a palavra de Deus. Aleluia! Você está entendendo? Não é livro de autoajuda. Não são nem livros concebidos aí de forma até maravilhosa por homens, escritores de Deus. Livros inspiradores, eu já li muitos livros que me ajudaram. Eu não esqueço de um livro que foi fundamental para uma época na minha vida, chamado O Deus do Impossível. Sou fã desse livro. Se nunca leu, leia. Eu já li umas 7, 8 vezes. Mas, amados, não podemos preferir livros, outros, que, na realidade, amados, tomem o lugar da palavra de Deus. E, amados, aquele que anda pela palavra de Deus começa a conceber os desejos de fazer o que Deus quer, de entender o que Deus quer, de ter alegria em obedecer à vontade do Senhor. Ontem um grande pregador falou dentro da minha casa que a maior forma de louvor a Deus é a obediência a Deus. Aleluia. Isso eu guardei no meu coração e disse: Senhor, oh aleluia, uma das maiores expressões de louvor a Deus é te obedecer. É dizer sim à tua vontade. É compreender que se eu ler a Bíblia de manhã, se eu meditar nela de dia e de noite, ao final de um dia, eu terei um dia de vitória que começou com um amém diante da palavra de Deus aberta. Aleluia. Você está entendendo? Olha que coisa maravilhosa. Então Deus continua: não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, amados, nós não podemos nos enganar. Este último versículo está ligado diretamente ao contexto. Deus está dizendo assim, leia a Bíblia, medite nela de dia e de noite, anda com ela. E aí então Deus diz: e o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares, ou seja, por onde quer que eu for, estando a palavra de Deus comigo, Deus será comigo. Então essa promessa está condicionada aonde quer que eu esteja, a Bíblia, a palavra de Deus esteja comigo, atada no meu coração. Porque há caminhos, amados, que o homem sem a palavra de Deus escolhe ir, e se engana o crente que acha que Deus será com ele no caminho do erro, ou no caminho do engano, ou no caminho que foi escolhido sem, está aqui, amados, sem o conselho de Deus, sem a sabedoria de Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor. Que Josué, amados, além de ter sido esse grande general dos exércitos de Israel, foi um homem, amados, que inaugurou o tempo em que agora Deus se manifestaria através da palavra de Deus. Então, amados, sonhar é bom. Oh, glória! Essa noite eu tive um sonho, sonhei, e aí, de repente, aquilo nos encoraja, às vezes até nos desencoraja. Quantos de nós aqui, às vezes sonhamos, e Deus, não é que Deus não continue dando sonhos a homens e mulheres de Deus, lógico, nós entendemos que ainda é uma das formas que Deus opera. Mas o entendimento, a interpretação de um sonho, de uma visão espiritual dentro da igreja, ou onde quer que você esteja, ela só será concebida se estiver a palavra de Deus no coração. Não há profecia nesta terra que você possa receber, amados, que será a verdade da tua vida se você, ouvinte e receptor da promessa, não tiver a palavra de Deus no coração. Então, amados, com isso eu quero dizer que a partir de hoje, sempre foi assim, mas agora com conhecimento, entenda, de repente levanta-se um profeta na casa do Senhor e profere a ti uma profecia de Deus, e é de Deus. Amado, você está recebendo uma profecia de Deus. Se a palavra de Deus não estiver no teu coração,
a profecia não será concebida, ela não poderá se realizar, porque não há o elemento gerador da vida para qualquer ação de Deus. Hoje, o crente só vive os atos de Deus se tiver no seu coração a palavra de Deus. E é de uma forma prática, é ler a palavra de Deus. Nós estamos em junho. Quanto da palavra a cada um de nós aqui, responde para ti, no teu próprio coração, quanto neste ano eu já li da palavra de Deus? Quanto da palavra de Deus neste ano eu guardei e escrevi com letras garrafais nas tábuas do meu coração, como Deus disse, aleluia, ali a Abacuque, no seu livro, escreve, pois, agora aquilo que te direi. E ele diz, então, Abacuque, eis que subirei no mais alta torre, e ouvirei com os meus ouvidos que Deus falará, e as escreverei nas tábuas do meu coração. Quanto da Bíblia está escrito nas tábuas do teu coração? Eis aí a razão, amado, de muitas vezes a palavra profética de Deus vem, uma profecia de Deus vem, um sonho, uma visão de Deus se manifesta diante dos nossos olhos, mas não geramos, ela não é concebida. Por quê? Porque não aquele agente metabolizador. Oh, glória, que palavra! Eu acho linda essa palavra, metabolizadora. Que palavra forte, impactante. Metabolismo é aquilo, amados, que nós temos, são aquelas enzimas que nós temos dentro do nosso corpo, que, amados, metabolizam, tornam, por exemplo, o alimento um combustível para o corpo. A gente come uma bela de uma picanha, oh glória, ou um ovo, tá bom, né? Amém, é benção, é benção. Mas, amados, aquela carne, aquele ovo, só se tornará energia para mim, se em mim houver enzimas que vão metabolizar, vão receber aquele alimento e vão trabalhar e fazer com que ela seja sintetizada, metabolizada, e ela me dê vida. A palavra de Deus é o agente metabolizador das promessas da profecia. Se você ouvir a palavra de Deus daqui a 20 anos, todos os dias, e não tiver no seu coração a palavra de Deus, ela não gerará para você aquilo para a qual ela quer se manifestar. E é por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta para si vazia. Por quê? Porque Deus, então, vai operar, vai trabalhar o coração do crente para fazê-lo temer e tremer diante da palavra dele. Aí vem os desertos, aí vem as lutas, aí vem aquela situação que nos vai empurrar para os braços de Deus e dizer, Senhor, eu me rendo diante da tua palavra, diante do verbo que se fez carne e habitou entre nós. Oh, glória a Deus. Amém, amados? É assim, não dá para viver, não dá para metabolizar os sonhos, as promessas de Deus, sem que a palavra de Deus esteja na nossa vida, ocupando espaço na nossa mente. Veja, Deus disse a Josué, oh glória, sê forte, olha, e corajoso, não temas e nem te espantes, oh glória. Por quê? Porque aquele que está com a palavra de Deus, com a lei do Senhor, né, no coração, e nela medita de dia e de noite, ele receberá de Deus um poder e uma autoridade tremenda, para que a gente ande por essa terra, para que a gente entre por todas as portas, sabendo que Deus será comigo. Amém, queridos? Oh, glória a Deus. Por isso nós não devemos temer o futuro. Diga assim, o futuro é meu melhor amigo. Sabe, amados, só que às vezes nós o temos por nosso pior inimigo. Quantos de nós aqui não tememos o amanhã? Quantos de nós aqui, por temermos o amanhã, por termos medo do que poderá ocorrer amanhã, preferimos viver no passado, preferimos atar o nosso coração àquilo que um dia foi, e com medo de olhar para o futuro, acabamos, amados, ficando presos ao passado, as histórias vividas. E eu vou te dizer uma coisa, amados, do fundo do meu coração, aleluia, é tão do fundo do meu coração que eu escrevi aqui, olha, o sinal seguro de que temos um relacionamento autêntico com Deus, é crermos mais no futuro do que no passado. Vou repetir, o sinal mais seguro de que eu e você temos um relacionamento autêntico, estou falando um relacionamento que não seja verdadeiro, um relacionamento de verdade com Deus.
Amém, amados? Em que eu acorde pela manhã e à tarde, e ao findar do dia, eu sinta Deus na minha vida. Amém, amados? Esse é o relacionamento autêntico. Não há, aleluia, como não ser um relacionamento autêntico se eu não crer mais no futuro do que no passado. O passado não pode ser fonte nem de confiança e também nem de nação. Veja, mas Josué agora, Deus retira Moisés daquele que nós conhecemos. Moisés acabou a vida dele. Infelizmente, a morte prema não entrou na terra prometida. Deus disse que se acontecer, ele chega de Barné, Moisés pôde ver do alto do templário em vão. Só pode ver por vão, não pode tocar. Por quê? Porque na realidade, no monte, ele quebrou as tábuas da lei. Porque lá no Sinai, amados, diante ali da rebeldia do povo e diante de uma atitude precipitada, o que a Bíblia diz que ele fez com as tábuas da lei? Ele as quebrou numa penha. Ele quebrou o termo, amados, ele quebrou a lei do Senhor. E isso, amados, gerou agora na vida dele assim, ó, você vai ver, mas não vai sentir. Eu quero te declarar nessa noite, que se porventura, querido, alguma coisa na tua vida te prende, alguma coisa te impede de ter deleite, de ter prazer na lei do Senhor, de buscar a palavra do Senhor dia e noite. E portanto, isso acontece, amados, assim, ó, gera na minha, na tua vida, uma aproximação da bênção. Deus até nos leva para contemplar. E de repente, queridos, aquilo não passa de uma visão, de um sonho, de uma esperança que se desvanece. Talvez é porque nesta área da tua vida você não creia. Talvez nessa área da sua vida você não tenha um coração que aplica a palavra do Senhor. Veja, Moisés rompeu, quebrou. E agora, amados, pela justiça de Deus e juízo, Deus decreta a você, vem para mim. Você é meu amado. Mas você vai ver do alto, vai ter uma visão da bênção, da conquista, mas não vai entrar, não vai tocar, não vai pisar com a planta dos seus pés. Amados, muitas vezes Deus leva o crente até os limites da bênção, até as portas de entrada, e aí a gente entra e fala, oh, que coisa mais linda, mais tremenda, que coisa mais, né, aquilo que Deus, né, me mostra, aquilo que Deus me motiva, aquilo que Deus coloca diante de mim, oh glória, é lindo. Mas quantas vezes, amados, o crente vê, o crente chega perto, mas não consegue vivenciar. Há um poder maravilhoso na palavra de Deus. Então, amado, sai procurando os cacos das pedras, das tábuas da lei, sai procurando dentro do teu coração, une elas, junta elas. Oh, glória a Deus. Existe uma história que eu conheço, já foi me contada, mas já faz tempo, talvez aqui eu tenha que improvisar um pouco essa história, mas ela é verídica. Amém? Pelo menos na intenção, ela é verídica. Fala-se de uma pessoa que, andando na rua, encontrou um pedacinho, né, de papel em que estava escrito, é amor. E aquela pessoa estava pensando em se suicidar, estava muito mal, perdeu tudo, família, dinheiro, estava à beira da destruição, estava atormentado, e andando pela rua pensando, vou me matar, vou me matar. Ele de repente olha para o chão e o vento levando um pedacinho de papel fininho, amarrotado, e ele pega aquilo, ele tem um sentimento, um impulso de pegar aquele pedacinho, e ele abre, e aí está escrito, é amor. E aquilo toca tão profundamente o coração, sensibiliza tanto aquela pessoa, que agora a sensibilidade começa a ficar maior do que o pensamento de morte. Aleluia. Então agora, ele não está mais motivado pela morte, ele não está mais motivado pelo término da vida, agora ele está motivado para descobrir o que é amor. E ele então sai procurando, perguntando, e as pessoas olham o papel e dizem, olha, eu não sei de onde vem isso, eu não sei onde está o resto disso, isso é apenas uma fração de um pedaço de alguma coisa, que eu também não sei te dizer o que é. Até que ele entra dentro de uma igreja, e há lá uma faxineira, está alguém lá limpando a igreja de tarde, ele entra pela porta, mostra que lá, olha, eu já bati em muitas portas, ninguém me explica o que é isso, e aquela pessoa então familiarizada,
mesmo sendo um pedacinho amarrotado de papel, escrito é amor. Ele diz, isso aqui é uma parte de um verso da Bíblia que diz, Deus é amor. E então começa a dizer a respeito disso, e aquela pessoa se converte ao Senhor. Então, amados, ela foi em busca de unir um pedaço da palavra de Deus, perdida pelo vento. Alguém rasgou e soltou, mas alguém achou, aleluia, uniu, e agora a vida venceu a morte. Eu vou te dizer, amado, não sei qual é a área da tua vida que você precisa desenrolar, acertar, mas eu vou te dizer, um pedacinho da palavra de Deus pela manhã vai fazer você mudar de ideia. Não vais mais procurar a morte, vais procurar a vida, e ela te achará em nome de Jesus. É assim que Deus age. Pode aplaudir a Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória. Amém, amados? Olha que coisa linda. Depois, então a Bíblia diz que o Senhor Deus capacita, chama a Josué, inclina o coração deste, né, a ser responsável pelo zelo, pela palavra de Deus. E agora, a palavra do Senhor diz assim, verso número 10. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo, passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo, provede-vos de comida. Oh, glória a Deus. Diga assim, oh, glória, tá bom. Amém. Porque todo pastor sempre tem esse momento assim de criar uma certa expectativa. Quando a gente diz, repete comigo, a gente quer criar um impacto. Amém? Então diga comigo assim, oh, glória. Agora você não está querendo saber o que eu vou dizer? É técnica isso. É uma bênção. Ou não, né? Ou não impactou nada e você não entendeu nada. Né? Mas eu espero que isso tenha gerado um desejo agora no teu coração. Para ouvir o que eu vou te dizer. Amém? Olha o que a Bíblia diz. Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo, provede-vos de comida. Alguma coisa ia acontecer com urgência. E uma coisa tão importante, que agora, amados, Josué ordena aos homens portadores de uma ordem, no meio do arraial, sai no meio de 2 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas, sai dizendo para toda essa gente, provede-vos de comida, fazei marmitas, você que mete o pau na tua marmitinha, que a sogra prepara no domingo com todo amor, carinho, e manda para você, e chega na segunda-feira, você não come, come, Norinha? Glória a Deus. Como a gente mete o pau na marmita, mas Deus está dizendo assim, fazei marmita, provede-vos de comida. Deus ia começar a fazer uma obra, Deus ia começar a fazer aquele povo pular para o lado de lá, de um obstáculo natural chamado Rio Jordão. Deus ia fazer agora aquele povo atravessar um obstáculo, mas que, amados, em primeiro momento seria um obstáculo, mas no segundo momento, passado ele, seria um lugar de proteção. Mas Deus agora diz, eu vou começar a agir, e é imediatamente, é agora que eu vou começar a agir, é agora que eu vou começar a operar. Eu vos trouxe até a porta, mas porque tendes guardado a minha palavra, eu agirei, eu os colocarei dentro da terra que eu vos prometi dar. Aleluia, a Abraão, vosso pai na fé, aleluia, provede-vos de comida. E hoje eu te digo, meu amado, sem medo de errar, eu te digo, comece a juntar, aleluia, as tuas provisões, porque Deus te fará passar pelo Jordão, Deus te colocará numa terra nova. Significa o quê? Que Deus encerrará o teu passado e fará novo todos os teus dias. Deus te propõe hoje, ao te passar para o Jordão, viver um novo tempo. Glória a Deus. Provede-vos de comida, porque eu vos farei passar por uma breve viagem, junto que comer, porque eu vou vos fazer andar. Aquele povo, amados, já estava há muito tempo parado, haviam perdido Moisés. Deus levantou Josué, amém, glória a Deus. Mas sabe como é que é? Novo chefe, novo líder, vamos ver como esse cara é um tempo de incógnitas, dúvidas. Vamos ver se esse camarada aí é mesmo que estão falando que é.
Mas o fato é que esse povo estava já há muito tempo parado, só vislumbrando, só olhando. E Deus sabe, amados, aleluia, abreviar, remir o tempo. Deus te chama para ser paciente, chama, sede paciente, aleluia, guarda no Senhor, porque Ele sabe, aleluia, que vai chegar um momento que Ele terá que determinar que agora é a hora de você começar, deixar de sonhar, para agora começar, de fato, a pisar na terra que Ele te deu. E eu profetizo na tua vida, recebe se você quiser, aleluia, espero que você queira, em nome de Jesus. Oh glória, Deus diz assim, ó, esperastes pacientemente em mim, olhando, admirando, desejando e até sonhando, mas provede-vos de comida, levanta, porque eu vou começar a fazer você andar, aleluia. Chega de teoria, chega de esperar, agora é prática, agora é recebimento, agora é andar para poder ter em nome de Jesus. Amém, amado? Provede-vos de comida. Que delícia. Já sai a mamãe, né? Mamãe sempre mais preocupada, né? Mais zelosa. Papai ainda está na rede, né? Os filhos ainda estão lá brincando de burca, bolinho de gude. E a mãe já está lá, vambora! Já está na hora. Ô, barrigudo, sai dessa rede, vê se acorda, Zé. Né? E ela já está com tudo pronto. Marmita para todo mundo, quentinha para todo mundo. Ô, glória. Aí o barrigudo levanta, vai tomar um banho. Né? Os filhos vêm tudo lá, manhã. Manhã não. Tu já tinha que estar pronto, rapaz. Né? E agora, amados, ó que a palavra do Senhor diz. Ô, glória. Ordenar proveitos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão. Quando eu digo para você 3 dias, o que você lembra na Bíblia? O que 3 dias significa para você? Aleluia, o que vem na tua memória? Quando a gente fala de 3 dias, fala bem alto. Ressurreição de quem? Jesus passou 3 dias naquele túmulo, amém, amados? Jesus passou 3 dias naquele túmulo. Morreu na sexta-feira, era domingo de manhã, oh aleluia, oh glória a Deus, aquelas mulheres discípulas, seguidoras do mestre, mãe, discípulos, aleluia, oh glória a Deus, agora acordam com uma expectativa ruim, aleluia, é chegado o tempo agora de trocar as roupas do Cristo morto, porque não deu tempo, sexta-feira, 6 horas da tarde já não podiam mais fazer, mal deu tempo de tirar Cristo da cruz, já dava 6 horas, o judeu não podia mais fazer nada. Sabe, amados, a noite já estava chegando, corre, tirem Jesus, arrumem um túmulo para Jesus. Aí a palavra de Deus diz que alguém chamado, como é mesmo o nome de quem deu o túmulo? Nicodemos? Não, José de Arimateia, perdão, às vezes, amado, me dá um branco, mas eu tenho ali a minha instrutora, a minha mestre, oh glória, José de Arimateia. Eu sabia, queridos, é que eu confundo mesmo, né? Eu chamo, às vezes, Zaqueu de Ló de Noé, sabe essas coisas. Mas, amados, veja, José de Arimateia, então, sabe, amados, motivado a oferecer o túmulo para Jesus, aleluia, tiram Jesus morto, e aí, aos poucos, com pouco cuidado, com pouco tempo, colocam Jesus dentro do túmulo, amados, o enfaixa com faixas, mas, amados, aquela limpeza, sabe, amados, aquele trato, não podia mais ser dado, só depois agora, passado o sábado, início de domingo, mas, amados, são 3 dias no sentido de sexta, sábado e domingo. A palavra de Deus diz, então, que quando vão buscar o Cristo morto, quando vão visitá-lo, aleluia, para manusear, a Bíblia diz que já não estava mais ali, Jesus entre os mortos, o anjo diz, a quem procurais neste lugar, ele já não está mais aqui, aleluia. Amados, 3 dias e o final deles simboliza na tua vida o tempo em que as faixas, em que o sangue derramado, em que as cicatrizes, elas não mais existirão. Por quê? Porque houve ressurreição, porque houve poder regenerador de Deus. 3 dias, e a palavra de Deus diz, aqui olha, 3 dias, deixa eu ver aqui, ó, passareis este Jordão para que entreis a terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para a possuirdes. Aleluia. 3 dias. É o tempo da crise. E agora, a gente vai começar a ver Deus agindo em tempos, amados, de crise e de espera.
ele começa então a findar o tempo de espera. Eia, levantem-se, provede-vos de comida, cingi os vossos ombros, preparai toda a família, acordai os preguiçosos, despertai os que dormem, sacode, tira do ócio, tira, amados, até assim, do sentimento de que acabou, não vai dar mais certo. E, amados, havia ainda aqui um agente no meio do povo agindo, porque 2,5 tribos, a tribo de Benjamim, a tribo de Rúben e mais meia tribo lá de Manassés, né? Queriam ficar ali em Gileade antes de atravessar o Jordão. Por quê? Chegaram ali, 2,5 tribos. Antes do Jordão, viram ali uma campina maravilhosa, rios, pasto verdejante. Eles tinham muitos gatos. E a palavra de Deus, então, diz que aquele povo quis ficar ali, se acomodar e não atravessar o Jordão. Mas o plano de Deus era que em 3 dias, ou seja, o tempo em que o poder restaurador, ressuscitador de Deus agisse, havia elementos no povo que não queria pagar este preço, que não queria passar por essa crise de espera, queria antecipar a sua herança. Disseram para Moisés, ainda vivo: deixa-nos ficar nesta terra, porque ela é boa terra de gado, e sabes que teus filhos, muito gado nós temos. E Moisés, então, consultando a Deus, imediatamente disse: acaso não quereis vós passar com vossos irmãos para além do Jordão? Ficando, então, preferindo ficar aqui, já antecipando algo que vocês ainda não estão preparados. Amados, não há como receber o melhor de Deus sem primeiro não aprender a passar pelo tempo da crise de espera. E Deus disse assim: daqui 3 dias passareis o Jordão. E a Bíblia diz então que aquele povo, só para a gente encerrar, lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos, vosso gado, fiquem na terra que Moisés deu desta banda do Jordão. Porém vós passareis armados na frente de vossos irmãos, todos os valentes, e os ajudareis. Josué estava falando com aquelas 2,5 tribos, os Rubenitas, Gaditas e a meia tribo de Manassés. Aí no verso 15, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis para a terra da banda da herança, e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, desta banda do Jordão, para a nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenaste, faremos, e aonde quer que nos enviar, faremos, ou iremos. Então, amados, aqueles agentes desanimadores do restante do povo, agora tiveram que passar por um pito de Josué. Já haviam sido repreendidos por Moisés. Josué mantém a linha dura, dizendo: deixem seus filhos, deixem suas esposas, seus gatos, mas vós, varões de guerra, atravessareis com os vossos irmãos, para guerreardes com eles, e agora terão que passar na frente deles. Não é nem só mais passar, agora encabeçarão a linha de frente. E a Bíblia diz que depois, quando os vossos irmãos descansarem, então voltarão e se apropriarão daquela terra. Amém. Então, amados, por quê? Porque Deus queria ensinar ao povo a necessidade de transpor barreiras, de transpor uma linha de tempo, de transpor aquilo que limita. E Deus te capacita hoje em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Fica de pé, meu querido, minha querida. Aleluia.